Saudações cristãs a todos aqueles que nos assistem. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, como você já conhece. Esse aqui é o canal Espada Triunfante e hoje, com muito orgulho, estou aqui do meu lado o meu amigo Eliel, né, Eliel? Sim, E nós congregamos um bom tempo junto, né? Não muito tempo, mas será que uns 3 anos assim a gente congregou na Assembleia de Deus de Guarulhos junto? nós nos conhecemos, né, há muito tempo, né? Há muito É, tempo a gente... mas eu acho que foi em torno de uns 2, 3 anos, ou talvez mais, eu não lembro agora. Eu sei o seguinte, que na antiga sede, né, de Guarulhos, né? Isso, Qual que era o nome da rua lá da antiga sede? Dr. Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, justamente. E agora tem uma sede linda, maravilhosa, que eu fui rever este meu amigo lá, conhecer os irmãos, rever os irmãos. E hoje, você sabe o endereço da nova sede lá? Fica entre a Silvio Barbosa e a Itaverava, né? A Itaverava é a entrada do estacionamento e a Silvio Barbosa é a frente do prédio A novo. Assembleia de Deus é dirigida lá pelo pastor Clementino de Oliveira Clementino, da Barbosa. velha guarda, né? Pastor Clementino. E me diz uma coisa, Eliel, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre a sua experiência em missões internacionais, no caso, Europa. Qual foi o primeiro país que você entrou lá na Europa? Bom, eu fui pela primeira vez para a Alemanha em 96, quando eu era aluno ainda do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Fui com mais 6 colegas. 6. O Adalien estava junto? Não. Não, não Eram tava. 4 moças e 2 rapazes, cada um de um lugar do Brasil, cada um de uma igreja diferente. Eram alunos do primeiro ano, eu era o único que não era aluno do primeiro ano. É. Nós ficamos 70 dias lá. 70? E no final desse período, o pastor me informou que tinha um dinheiro para uma pessoa ficar um ano lá. Aí vocês brigaram lá, e não, vocês, ó, quem é que vai receber esse dinheiro? e tinha o dinheiro e não tinha pessoa. Daí ele me convidou. Puxa vida. Ele me convidou para que eu retornasse. Eu tinha perdido meu pai no ano anterior e meu currículo já estava bagunçado por causa disso, porque foi uma parada obrigatória. Aí eu tinha a oportunidade de parar novamente, mas daí intencionalmente por conta desse convite. Aí eu falei com a minha mãe, falei com a minha igreja de origem e acabei aceitando esse convite. Foi a primeira vez que eu passei um tempo servindo exclusivamente no ministério, lá na Igreja Evangélica Brasileira de Munique, uma igreja que começou na casa do Jorginho, quando ele jogava no bairro de Munique, Ah, é? e que na época era pastoreada pelo pastor Teodoro Friesen, que até hoje permanece lá na cidade de Munique. Muita saudade, meu amigo, de Munique. Muita saudade. Hoje os filhos do Teodoro, que na ocasião eram adolescentes e juniores, os menores, hoje eles são adultos. São adultos. O Daniel Friesen se tornou também um músico, obreiro, já é casado, que hoje legal. importante. A Elke, a caçulinha, também já é casada. O Daniel e o Ricardo e o Ronaldo, que eram os mais velhos, também hoje são adultos e servindo a Cristo. É muito legal compartilhar um pouco assim da vida dessas pessoas com quem a gente serviu um pouco lá em Munique naquela época. Entendi. Hoje ver que o trabalho continua e a obra de Deus continua. Como é que é viver lá em Munique e evangelizar em Munique? Tem liberdade de chegar e dar um folheto com uma pessoa na rua ou não? Tem alguns critérios, né? Desde a época que eu morei lá até hoje. Isso é uma coisa legal de ver. Eu penso que a Alemanha ela é importante, estratégica hoje em termos de evangelização na Europa. E no centro de Munique, quando eu morei lá, por exemplo, a primeira vez, final da década de 90 ainda, às vezes você estava andando no centro de Munique, onde é o Marienplatz, onde tem a prefeitura e a igreja das mulheres lá, chama Frauenkirchen, são 2 cúpulas bem grandes, chama Igreja das Mulheres. Bem no centro, uma mesa bem grande, você passando na rua, alguém pergunta para você que idioma você fala. E você fala o idioma que você fala e alguém chega e entrega uma literatura cristã no seu idioma. Que legal. Então, muito, muito legal isso. O próprio pessoal da igreja de Munique, até hoje, eles fazem trabalho na rua lá. É preciso ter autorização, tudo mais, mas isso é possível. Só um parênteses, né? Você que lida muito com essa questão também das seitas, e tudo mais. As testemunhas de Jeová, por exemplo, na Alemanha, eles não podem abordar alguém. Não pode? Não. Eles ficam com o material exposto assim, tipo na saída de um
do trem ou do metrô, coisa Sim. assim, e daí eles não podem abordar as pessoas. Não pode? Mas se você abordá-los, daí eles têm a liberdade de interagir com você. Ah, que Né? interessante. Então é a norma que tem lá. Ah, É tá. muito, muito interessante. Me diz uma coisa, você chegou aí na igreja lá na região de Lutero, lá, Martinho Lutero, chegou aí? Cheguei. E aí, emocionante, né? Ver aquela onde nasceu a Reforma Protestante. Sem dúvida, foi uma experiência muito interessante. Aliás, Marcos, eu tinha tido o privilégio de ter estudado História da Igreja durante todo aquele ano de 96, no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. E aí, chegou lá... E eu estive lá justamente no final do ano, eu estava pisando onde basicamente a igreja nasce em Jerusalém, mas ela se desenvolve na Europa. Então, você ter o privilégio de caminhar naquelas terras, naquelas regiões por onde o evangelho se desenvolveu, né, é um grande privilégio. E especialmente a cidade de Wittenberg, onde o Lutero colocou as teses, é uma cidade que fica ao sul de Berlim. Então, se você está em Berlim, vai em direção a Munique, onde eu morava, é uns 30, 40 minutos de carro, você já está na cidade. É uma emoção grande, né? Eu tive o privilégio no ano de 2018, ir na igreja de Saint-Pierre, a igreja onde João Calvino pregava lá. Eu andava assim, eu andava por ali, ficava imaginando o século XVI, sabe? Milhões não, né? Centenas e centenas de cristãos ali. Eu ficava imaginando como deveria ser aquela época. É um negócio assim... É uma nostalgia cristã, né? Né? É um negócio muito bacana, né? Mas me diz uma coisa, qual a experiência que, se você lembrar agora, que mais te marcou, assim, fazendo missões lá pela Europa? Se é que você pode lembrar, a gente vai ficando velho e esquece muita coisa. Ele é mais novo que eu, viu? Olha, eu penso que em Munique, uma experiência mais marcante, quando eu penso em Munique, numa experiência mais marcante, foi a conversão de uma pessoa na igreja de Munique, que mexeu muito comigo. Porque às vezes eu ficava pensando, como eu estudei no seminário e tal, e eu falava, poxa, o que eu estou fazendo aqui na Alemanha, numa igreja de brasileiros? Então eu não rompi nenhuma barreira cultural, sabe aquelas coisas de idealização do mais difícil e tudo mais. E daí eu ficava pensando qual a importância e a relevância de eu estar nessa igreja de brasileiros em Munique. Então, daí Deus tem um senso de humor muito grande, né? Porque eu descobri que muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus na Igreja Evangélica Brasileira de Munique, no Brasil, nunca haviam entrado sequer numa igreja evangélica. Sério? Né? Não tiveram nunca tiveram essa oportunidade. Tiveram que ir para a Alemanha lá. E daí, na Alemanha, elas iam na igreja para ouvir alguém falar português, ou para ganhar um abraço, para receber uma oração. E daí tinha a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus, com o evangelho. Interessante. Né? E talvez a conversão que mais me marcou, o pastor me chamou para ajudá-lo. Ele estava morando na Alemanha há muito tempo e não conseguia visitar os parentes e tal. Numa dessas ocasiões que ele estava fora, eu preguei numa noite e 4 pessoas vieram à frente. E a gente eu aprendi isso com ele, a gente fazia algumas perguntas básicas quando alguém fazia uma decisão, né? Da onde é no Brasil, o que faz aqui na Alemanha. Aí o camarada me disse assim, eu sou gaúcho. Gaúcho, tchê? Danço balé desde os 7 anos de idade. Eu falei, é complicado. Eu como um assembleano, né? Assembleano, incrédulo, né? Falei, incrédulo, trabalhando numa igreja que começou na casa de um atleta. Então já é uma coisa meio esquisita. Aí agora um bailarino tomar uma decisão por Cristo, eu falei, não, isso é demais. Então, E era um bailarino mesmo? Era. Eu estava brincando. E eu, um incrédulo crente, falei, esse cara nunca mais vai voltar aqui. O nome dele é Ben-Hur von Gesdorf, gaúcho. Gaúcha. E o Ben-Hur, no domingo seguinte, estava lá com o material da CEPAL que a gente usava, que ele Conhecendo Jesus. No horário combinado, ele estava lá. E no meio da lição, eu descobri que ele tinha feito mais de uma lição. Eu falei assim, você fez mais de uma? Ele falou assim, não tinha nada que fazer durante a semana, eu fiz todas. Fiz tudo. Eram 9 lições, ele tinha feito todas. Bom, resumindo, esse camarada tomou uma decisão séria com Cristo, trouxe outras pessoas a Cristo, da companhia onde ele trabalhava, pessoas que iam ver o espetáculo na casa onde ele trabalhava, na cidade de Munique. Muitas vieram para a igreja, ouviram o testemunho de Cristo,
Quando ele teve a oportunidade de ir para o Brasil, ele sentou a família dele e o curso que ele recebeu da gente lá em Munique, ele trouxe para a família dele. Trouxe a família dele toda para Cristo. Que maravilha. Então foi uma experiência assim de conversão que me impactou muito, porque às vezes eu ficava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Que importância tem minha vida e meu ministério aqui? Você às vezes se questiona, né? Você está em um lugar distante e tal. Será que eu sou relevante? Estou no centro da vontade de Deus, né? Exatamente. Eu sempre linkei também essa experiência, a oportunidade de levar a Cristo a partir da igreja evangélica lá de Munique, a minha igreja de origem aqui no Brasil. Né? Eu sou dirigente de uma congregação de bairro, onde eu cresci, numa congregação, num bairro chamado Vila Barros, em Guarulhos. E na ocasião, eu estava congregando na igreja sede já há muitos anos, e eu fui para a Alemanha com o apoio de todas as igrejas da Assembleia de Deus de Madureira, da cidade de Guarulhos. Então, toda essa experiência que eu vivi, em alguma medida, ela está vinculada, ela está atrelada, né, à atitude, à ação dessa igreja, desses irmãos que me apoiaram. Isso é muito bom, né? Essas experiências eu acho que não tem preço, né? Exatamente, não tem preço. É uma coisa que a gente carrega o resto da vida, né? Eu acho que missões internacionais é uma coisa fenomenal, né? Vamos ver o que Deus tem para nós no futuro, né? De repente, né? Eu tenho cidadania espanhola, às vezes eu costumo dizer para minha esposa, eu tenho essa cidadania espanhola, para que será, né? Às vezes a gente fica olhando pro passaporte, o passaporte olha para você e fala, mas será que tem um objetivo? Então a gente tem que orar muito, né? E saber a vontade de Deus sobre essas coisas, né? É interessante, né? Sem dúvida. Ter a direção de Deus em tudo, embora que Deus esteja no controle de tudo, de fato, a gente ainda quer saber realmente o que Deus tem pra gente. E me diz uma coisa, eu conheci uma pessoa chamada Wagner, gosto muito dele, faz muito tempo que eu não vejo. Ele era um missionário batista, ele trabalhou lá na Espanha. Ele sempre teve vontade de voltar para a Espanha. Você tem essa vontade de voltar a fazer, não sei se outro país ou a mesma Alemanha, voltar a fazer missões lá? Sem dúvida, tenho muito. Não posso ouvir alguém falar alemão perto de mim, não posso... Você desenrola bem o alemão, não? Leider nicht. Leider em alemão é infelizmente. Uma palavra infelizmente não. Eu falo um pouco de alemão, estudei do tempo que estive lá a primeira vez. Foi difícil. Em alemão se fala sehr schwer. Né? Sehr schwer. Não sai nada, tá vendo? Contar até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, tá vendo? Os alemães estão aí, ó. Conheço esse cabra bom aqui, ó. Vocês podem até ter ele como um futuro missionário aí de volta para a Alemanha. Aí, né? Tenho vontade, sim. Acredito que se Deus permitir, eu quero ainda dar parte da minha vida servindo a partir daquele país, servir a Cristo a partir lá da Alemanha. Amém. Querido, foi um prazer você estar aqui no canal Espada Triunfante, né? Um canal aí de assuntos teológicos, missões, apologética, ok? E foi um prazer muito grande ter você aqui na minha residência e a gente poder bater esse papo aí. Teria muito mais para falar, mas vai surgir outras ocasiões para você dar mais experiências aí, falar sobre o que Deus fez através de você lá na Alemanha, tá bom? Esses dias eu estava ouvindo um pouco o seu canal, outros vídeos que você já fez aí sobre outros assuntos e livros e tudo mais. E pensando nisso, você que costuma ver os vídeos promovidos pelo Marcos e tudo mais, aqui do Espada Triunfante, é muito legal ter em vista isso, que essa disposição de pensar a fé, de pensar o Evangelho, é importante no processo do testemunho também. Não é o conhecimento pelo conhecimento, não é simplesmente a questão de debate, mas todo o trabalho de defesa da fé e de cuidado, de zelo em termos da verdade, da palavra de Deus, deve se traduzir em última instância em termos do testemunho, porque é nosso compromisso testemunhar da graça de Deus, testemunhar do amor de Deus por intermédio de Cristo até que Ele venha. Então,
todo o trabalho que se faz, né? Em termos do testemunho da fé, há muitas frentes de trabalho. E esse que o Marcos realiza, né, em relação à defesa da fé, essa questão de ter uma postura de interação com as realidades e as questões doutrinárias que nos envolvem, ele faz parte também. Há muitas frentes e essa é uma delas. Nem todas as pessoas têm a habilidade que o Marcos tem, mas é importante que cada um desenvolva o seu dom, a sua habilidade e com temor a Deus faça isso, porque em última instância todo esse trabalho vai redundar em um testemunho mais eficaz, um testemunho mais apropriado em relação à nossa fé. Amém. Bem, onde é que te acha, hein? Aqui em Sampa City, São Paulo. Como é que faz para te achar aí? Eu vou deixar o seu telefone aqui embaixo do vídeo. Tá legal. Mas é nosso amigo aqui, Eliel, é da Assembleia de Deus de Guarulhos, sede, tá bom? Se você quiser aí que ele dê algumas experiências missionárias, uma boa palavra, o menino prega bem, viu? Prega bem. Já vi ele pregando, é muito gostoso ver você pregar. Eu tenho até saudade quando a gente congregava junto, porque suas mensagens, ela traz uma reflexão e às vezes quando você traz algum humor sadio, isso faz com que a pregação fique muito gostosa de ouvir, entendeu? Então, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo os contatos do meu amigo aqui e que possamos fazer alguma coisa nessa última hora da igreja aí, faça alguma coisa para o seu Deus, procure desenvolver algum trabalho. Não ache que os seus trabalhos não são nada diante de Deus. Distribuir um folheto é muito importante, né? A pessoa talvez fale, olha, eu não sou reconhecido na igreja, mas distribua folhetos, faça alguma coisa na sua igreja e Deus vai te abençoar grandemente. Quer fazer uma despedida aí consegue fazer uma despedida em alemão aí? Ja, warum nicht? Pode ser Auf Wiedersehen, ou pode ser bis bald, bis nachher, até daqui a pouco, até tá depois. Vendo? Então, só ele entendeu aí, né? E os alemães que vão entrar aí. Muito obrigado por estar aqui na minha residência. Que Deus te abençoe grandemente nos seus objetivos, tá bom? Obrigado, Marcos. Estamos juntos aí. Amém. Fica na paz.